Caros ouvintes do Ogro Historiador, muito prazer. Aqui é o Elbio Quinta e hoje eu vou ser o entrevistador de um caro amigo, ex-professor do curso de História da Universidade Federal de Goiás, o mestre Thiago Zancop. Thiago, muito obrigado por estar aqui hoje. Puxa, eu que agradeço o convite feito através do Johnny, Elbio. A gente teve essa relação, né, de aluno e professor. Eu era substituto na época da Faculdade de História. Cara, é uma imensa honra estar aqui podendo falar de história com vocês. Eu sou um fã do projeto desde já e espero poder contribuir de alguma maneira. Não, temos certeza disso. É uma honra a nós, em nome dos organizadores do Ogro Historiador, estar aqui tendo essa oportunidade de fazer a mediação. Thiago, para situar os nossos ouvintes, você poderia falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e profissional para a gente? Não, lógico. Eu vou começar com uma citação do filme Os Bons Companheiros, do Scorsese, no qual o personagem lá comenta assim, desde que eu me recorde eu queria ser um gangster. E no meu caso, desde pequeno, eu acho que eu queria ser historiador ou trabalhar com história. E essa vontade ficou para mim bastante clara no ensino médio, por conta da afinidade com a disciplina, com as aulas, com o tipo de reflexão. Então, se eu tinha ainda alguma dúvida entre geografia e história, rapidamente eu vi que eu queria história, fiz vestibular para história, passei na federal, fiz lá a minha graduação, e foi na graduação que surgiu um pouco o interesse de pesquisa, né? A gente está falando... Eu entro na graduação em 2006, 2010, é um momento em que havia recurso, havia bolsa, é uma fase boa para se estudar. A gente está falando do começo do governo Lula II, então, assim, era um momento propício para isso. E no segundo ano, a professora Libertar, ela estava procurando, né, alunos para desenvolverem um PIBIC, um PIVIC. PIBIC e PIVIC, para o ouvinte entender, seria Programa de Iniciação Científica com Bolsa e Voluntário. A bolsa, na época, acho que correspondia a R$300, era menos que metade de um salário mínimo. Mas ainda assim, para quem queria estudar, era muita coisa. E aí a professora Libertar, por conta de um trabalho acerca da... Ela sempre passava um trabalho no seguinte sentido. Era a avaliação, e eram 2 avaliações, né, ao longo do semestre, e um trabalho que ajudava a complementar a nota. E no primeiro semestre, o trabalho era que tinha que relacionar um texto de literatura com um texto de historiografia. E eu relacionei, na época, o livro O Reino deste Mundo, do Alejo Carpentier, com um texto sobre a visão da natureza do Buffon, né? E eu procurava mostrar como o Buffon tinha um olhar acerca da natureza completamente da América sendo menor que a natureza europeia, uma natureza bastante infantilizada e fragilizada, uma natureza que mostrava que na comparação tinha menos riqueza que a da África, ou então era mais imatura que a da europeia, comparando com a do Alejo Carpentier, que era aquela natureza mágica, né? Então eu mostrava que um tinha um olhar depreciativo, o outro tinha um olhar completamente contemplativo, e eu procurava comparar aquilo lá. Óbvio que na graduação, muitas vezes a comparação se dá em um parágrafo truncado, muito mal redigido. Mas ainda assim a Libertar se encantou e falou, olha, eu queria desenvolver um projeto, então eu passo a ser o PIBIC, eu ia fazer um PIVIC, tivemos que mudar lá, e eu assumo o PIBIC da Érica. Inclusive o projeto que ela fez com a Libertar acabou que caiu no meu colo, e era um projeto sobre as comemorações do Bicentenário na Venezuela, que já despontavam, aí a gente está falando de 2008, já despontavam umas comemorações da Venezuela com uma carga simbólica muito mais forte que em outros países da região. Mas, ainda assim, fiz o PIBIC, né, desenvolvi uma reflexão, formei. Quando eu formei, a gente tinha na época, isso em 2010, 2 opções. Uma era fazer o concurso de professor de Estado e a outra era fazer o processo seletivo. Os 2 para estudar não ia dar certo. E aí foi quando vários professores falaram, olha, concurso do Estado, vocês vão ter vários pela frente. Mas um mestrado com bolsa, igual está tendo, isso vocês não vão encontrar. E aí muitos colegas
igual aconteceu comigo, não. Então vamos fazer o mestrado, depois a gente volta para o concurso de professor. Batata que o concurso nunca mais aconteceu. E, em compensação, no mestrado eu fui aprovado, mas antes eu tinha que resolver um dilema muito urgente. Eu não sei espanhol. Eu preciso para algum lugar aprender espanhol. Na época, o dólar estava quase pareado, o dólar com o real era 1:2, então facilitava sair do Brasil e eu fui para o Chile. Fiquei 2 meses no Chile estudando espanhol e já observando no Chile as comemorações do Bicentenário. As comemorações do Bicentenário no Chile eram coisas muito tímidas do que eu já sabia que acontecia na Venezuela. Então eu falava, pô, isso daqui não é nada. Será que eu não estou exagerando na minha análise? Porque eram coisas assim, era uma novela na televisão que chamava Martim Fierro, que é baseado num romance, um romance importantíssimo da literatura hispana e tal. Mas, enfim, eu voltei do Chile com a impressão de que, olha, eu talvez esteja exagerando a minha análise. E no primeiro semestre do mestrado, eu levei eu vou usar um termo vulgar aqui, mas sem falar nenhum palavrão, levei uma catracada do Cristiano Arraes, porque a gente tinha que apresentar no final da disciplina dele uma espécie de reprojeto, ou então objetivo de análise. E quando eu fui apresentar, o Cristiano falou, olha, aqui não tem nada de novo da graduação. E isso me deixou bastante chateado. Na época eu falei, acho que eu vou largar o mestrado, não é pra mim e tal. Não estou conseguindo desenvolver um bom trabalho. E no segundo semestre, a coisa deu uma melhorada na disciplina do professor Carlos Oiti, que trabalhava na época com uma perspectiva, junto com o professor Eugênio, de história das ideias, histórias políticas, por conta da quantidade de alunos que tinha entrado, né, naquele momento, e tinham muita afinidade com essa temática, história das ideias. Começava uma afirmação em torno desse campo aqui no UFG. E aí aquilo melhorou minha perspectiva acerca do meu mestrado e no outro ano eu já tinha mais ou menos uma ideia clara, só que me faltava ainda muito material. E aí eu procurei a ajuda do UFG naquela época, olha, eu preciso ir para Venezuela. Só que, infelizmente, as burocracias universitárias são terríveis. E aí o que eu esbarrei? Não tem convênio. Não tem um programa. Não tem um recurso. Não tem isso, não tem aquilo. Eu tive que começar a me programar a partir de agosto e setembro, quando eu vi que não ia ter como eu ir institucionalmente, tinha que me organizar. Como é que eu ia me organizar? Eu ia me organizar indo por conta própria, e batata. A minha mãe tinha uma conhecida de uma conhecida que morava na Venezuela, conversei com a moça, ela falou, olha, eu te recebo na minha casa. Eu falei, eu preciso ficar aí pelo menos um mês, não tem problema? Ela, não. Comprei a passagem, né? Minha mãe, meu pai, eu, a gente, cada um ajudou um pouco. Cheguei na Venezuela e pesquisei ainda mais e trouxe muita coisa que não tinha no Brasil. Alguns autores eu posso falar, olha, eu ajudei a inserir eles no Brasil, como o Tomás Traca, a Ana Teresa Torres, o Elias Piniturieta. Esses caras eu acho que eu dei uma grande contribuição em trazer eles para o Brasil. A Ana Teresa Torres tinha acabado de lançar o La Herencia de la Tribu, né? Que é um baita análise dessa perspectiva chavista bolivariana, a gente ainda vai falar disso. O Tomás Straca tinha acabado de lançar o Épica do Desencanto, que é mais sobre o século XIX, venezuelano, pós-processo de independência. O Elias Piniturieta tinha acabado de lançar uma obra dele que é clássica já de estudo da historiografia venezuelana, que é o Divino Bolívar. Então eu trago esses caras, trago também outros que ainda assim não ganharam um destaque necessário, como o Manuel Caballero, que é um bom historiador venezuelano, também foi jornalista. Tento trazer algumas reflexões sobre o Luiz Castro Leiva, enfim. Fiz esse trabalho todo, paguei um excesso incrível de peso por causa de livro. A Gol deve estar rica, em parte, por conta do meu excesso. Brincadeiras à parte, mas a Gol foi terrível, porque eu expliquei, olha, é pesquisa e tal. E eu tinha, na época, acho que o coordenador da pós era a professora Fabiana Fedrigo. Eu até pedi, a gente assinou uma carta falando, para tentar sensibilizar a Gol, mas que sensibiliza a empresa em dinheiro. Não deu certo. Bom, paguei o excesso, cheguei, redigi a tese, defendi o mestrado, a qualificação foi tranquila, a defesa foi boa. E aí eu optei por não fazer o doutorado emendado. Eu falei, não, eu vou dar uma segurada porque eu quero ver se eu começo a dar aula. Quando terminou, estava terminando o período, na verdade, do substituto, eu falei, bom, agora eu vou ter que encarar o doutorado. Só que eu confesso que eu fui pro doutorado desanimado. Eu fui pro doutorado um pouco cansado, um pouco chateado.
Fiz um projeto de doutorado que talvez eu não, olhando para ele hoje, eu não me identifique com ele. O que é bom, porque mostra que a gente mudou. É ruim, porque de certa maneira é um esforço que a gente deixa para trás. Então, no doutorado, eu fiz praticamente 2 anos tentando muito mais responder dúvidas teóricas acerca do que eu queria com o doutorado para, num determinado momento, quando eu ia então começar a escrever a tese, veio um convite irrecusável de um vereador de Goiânia: olha, eu preciso de um assessor que tenha um perfil um pouco mais acadêmico, porque a minha equipe não está conseguindo fazer uma mediação entre a parte política e a parte de comunicação, e você me falaram que trabalha com comunicação e história, e nisso eu já participava da rádio interativa do programa Papo Cabeça. Aí eu falei: olha, beleza, eu faço isso mesmo, pesquisei os discursos do Hugo Chávez e tudo mais, um conceito político que ele utiliza. Ele: olha, eu queria fazer um teste, fiz um teste com ele, a gente bateu um papo, conversamos. Ele falou: olha, eu preciso de um cara como você, e me ofereceu uma proposta salarial na época que, por uma série de motivos, foi muito interessante. Eu falei: olha, o doutorado vai ter que esperar. Só que o doutorado possui um regimento. Então, o que eu fiz? Eu procurei o professor Marlon, que era o coordenador do programa na época, e falei: ó, professor Marlon, eu estou trabalhando, tem 1 mês, e eu sou bolsista. Eu não quero mais acumular bolsa. Eu quero devolver a minha bolsa para o programa para que seja destinado para um aluno que de fato precise. Eu preciso agora focar numa experiência profissional que chegou para mim, que parece ser muito interessante. Devolvi a minha bolsa. Passou 1 mês, conversei com o meu chefe: vamos ficar junto? Vamos. Ok, estou devolvendo. Devolvi a bolsa foi para uma outra aluna, e eu passei então a ver o meu doutorado com os outros olhos. Só que no trabalho de assessoramento político, muitas vezes dia de semana, final de semana, manhã, tarde e noite, são conceitos relativos, que eu trabalhava numa carga completamente maluca, e eu não consegui então concluir o doutorado. Então hoje o meu desafio profissional é retomar os estudos, voltar para a área da academia para dar sequência então a essa trajetória. Para concluir essa parte, eu, antes de, enfim, desistir, ainda consegui publicar eu ia fazer um artigo grande, e aí a gente se depara com as demandas do regimento e do regulamento, que eu precisava ter 2 publicações, né? E aí, por conta disso, o doutorando precisa ter 2 publicações ou 2 anais de evento, né? Não sei se é o termo correto falar 2 anais de evento, 2 publicações anais de evento, e eu precisava ter pelo menos um artigo publicado. E eu estava escrevendo um artigo grande, e eu lembro que eu comentei com a professora Libertar, que foi minha orientadora desde a graduação, que aquele artigo havia o milagre da multiplicação. Eu falei: olha, vou dividir ele no meio. Obviamente que se dividir no meio é uma metáfora. Eu dividi a reflexão e falei: não, vai virar 2. E, de fato, acabou que são irmãos que dialogam muito bem, e acabou que uma saiu no Anais do evento da Amplac, de Campo Grande, se não me engano, 2016, e o outro saiu na revista da UFT Escritas, do campus de Araguaína. É um material que foi coordenado pela professora Laura, que trabalha um pouco com uma ideia de uma história mais recente, ou do tempo presente. E esse segundo também já apontava algumas direções que eu ia seguir no doutorado, para a escrita da tese. Não, maravilha. E pensando justamente nessa... Não sou da área de América, mas justamente pensando como a gente pode englobar diversas áreas, dando uma olhada no seu trabalho, me veio uma pergunta primordial, que é justamente o quê? Você trabalha com o tempo muito próximo da gente, e isso é um desafio para o historiador. No entanto, comentam: por que vocês não comentam sobre o que está acontecendo? Porque é difícil para a gente, né? E eu faço justamente essa pergunta: quais foram as dificuldades que você encontrou, teórico, metodológicas, até mesmo analíticas, quando você se pegou nesse objeto? Cara, é uma pergunta genial, porque alguns colegas a faculdade em si, ela tem um pouco de um espaço de ciúme, inveja e críticas que são muitas vezes demolidoras, e você às vezes não tem
couro grosso, um casco de tartaruga, você acaba sofrendo. E aí eu escutava como crítica direto pô, você não faz história, você faz ciência política, você faz sociologia, você faz qualquer coisa menos história. E sobretudo, no primeiro semestre do mestrado, eu não tinha bem um recorte metodológico para analisar o que eu queria. Não tinha, de fato não tinha. Foi a partir da leitura de um capítulo de um livro do Koselleck, que até está no Futuro Passado, em que fala sobre estruturas do tempo, eu acho que é na parte 2 do Futuro Passado, foi a partir daí que a coisa começou a clarear na minha cabeça. Por quê? Eu comecei a ver que os discursos do Hugo Chávez que eu analisava, eles se reportavam tanto a um passado próximo, quanto a um passado, vamos dizer, mediano, circunstancial, um passado contextual e um passado longínquo, né? Vamos falar que então você tem um passado presente, uma curta duração, uma média duração e uma longa duração. Eu comecei a perceber que temporalmente os discursos do Hugo Chávez se estruturavam assim. E que essas estruturas do tempo curto, do médio e da longa duração, elas estavam imbricadas. Então, o desafio começou a perceber bom, então o Hugo Chávez está falando aqui no presente acerca de um evento recente, que nesse caso eu foquei muito, olha que absurdo, eu estava fazendo mestrado, então, em 2010 a 2012, e o meu recorte inicial no projeto foi 1999 e 2006, né? E depois eu deixei meu recorte só 1999 e 2000. Ou seja, é um recorte muito próximo do historiador. Mas o que eu percebi? Que nesse recorte próximo, na verdade, o processo político que estava sendo liderado pelo Hugo Chávez era um processo político que propunha uma modificação tão significativa da base nacional que, na verdade, dialogava com temporalidades que iam desde 1810 e 1811, nos primeiros levantes, né, de tentativa de independência da Venezuela, perpassava o início do século XX, 1914, com a questão da economia petroleira, o primeiro poço que é encontrado na Venezuela, dialogava também com questões que tinham a ver com a redemocratização da Venezuela, em 1958, pós ditadura do Marco Pérez Jiménez, início do período democrático venezuelano, comecei a perceber isso. Então, o que passou a ser meu objetivo foi, eu preciso entender o que ele está falando, eu preciso meio que compreender isso, só que eu preciso começar como é que eu falo? A escavar essas camadas temporais, observando o que está na média e na longa duração. O que é mais considerável. Quem me ajudou muito a fazer isso metodologicamente foi o Koselleck, a partir da metodologia do história-conceito. Quando ele separa muitas vezes evento, estrutura, eu acho que acontecimento, evento, estrutura. Uma coisa assim, é um capítulo do Futuro Passado. Isso me ajudou muito a tentar compreender. E eu comecei a perceber que, por conta disso, eu mesmo passei a não me identificar com algumas reflexões advindas da história do presente, do que muitos falam daquela HTP. Eu comecei a ver, não, mas isso não é bem o meu foco. O meu foco é mais uma perspectiva de história das ideias. E sobretudo porque o Hugo Chávez ele tinha muito claro um projeto entre 99 e 2000 de refundação da nação, que não é uma ideia original minha, ou seja, vários autores falam disso em vários lugares. Talvez a minha contribuição em relação a uma originalidade, que é cobrado nos programas de pós-graduação para mestrado e doutorado, talvez a minha originalidade foi ter associado uma nova maneira de se interpretar o bolivarianismo quando a nação é colocada em risco, ou seja, o Pacto Nacional Venezuelano, por conta de 3 crises, e uma crise foi econômica, que acontece em, se me falha a memória, 83, que é o Viernes Negro, que é quando a moeda venezuelana é desvalorizada. A segunda crise é o Caracazo, de 89, que é por conta de um reajuste no preço das tarifas de ônibus, que implicava num aumento delas, num país em que você tem petróleo, a maior reserva do Ocidente, aumento de preço de tarifa de transporte público é um tema sensível, porque, de certa maneira, o combustível é subsidiado, ou seja, então por que você vai reajustar o preço do transporte, que gerou uma ocupação de Caracas e uma reação extremamente violenta por parte do exército e da polícia, em 92, que é a tentativa de golpe. Então, eu comecei a perceber, sem saber disso, que havia essa desarticulação entre nação e democracia, uma desarticulação entre
Venezuela e um futuro que ia ser construído por uma perspectiva do qual os líderes políticos se alternavam ao poder, igual acontecia na democracia, representando partidos políticos como a AD, Ação Democrática, e o COPEI, que eram os dois partidos que se alternaram num momento que foi conhecido como Pacto de Ponto Fígio, que no Brasil é interpretado assim, 58 começou o Pacto de Ponto Fígio. Não é isso. A redemocratização da Venezuela, a partir da década de 70, com a eleição do Carlos Andrés Pérez, vive um momento de 70 até mais ou menos início dos anos 90, desse pacto, que é a alternância de dois partidos no poder. Mas não necessariamente já iniciou com essa alternância. Ninguém sabia. Na verdade, você identifica isso no algum momento. Então, o Hugo Chávez, ele, de certa maneira, e eu comecei a ver que, na verdade, essa ideia de uma análise do efêmero não era meu foco. Meu foco era meio que compreender como ele está reorganizando essas estruturas. E aí eu comecei a me descolar um pouco dessa ideia de tempo presente. De certa maneira, isso ainda me persegue. Muitas pessoas, mas você acaba fazendo isso, mas você não escapa do tempo presente. Não escapa. Mas o tempo presente, para mim, ele na verdade é o mecanismo que eu encontro de acessibilidade para eu, na verdade, fazer outras perguntas. É nisso que eu estou interessado. Falando nessa ideia de uma refundação, né, da nação, eu faço uma outra pergunta a você. O Hugo Chávez evocou diversas vezes, né, a figura do Bolívar, do Simão Bolívar. E desde 1999, a Venezuela é oficialmente chamada de República Bolivariana. Se a gente acompanhar algumas mídias aí, a gente vê esse bolivarianismo reiterado várias vezes, né? Logo, em último grau, como podemos pensar a relação entre chavismo e bolivarianismo? É a pergunta que orientou o mestrado e me perseguiu no doutorado. Ainda que no doutorado eu tenha procurado descobrir isso por um outro caminho, né? Eu peguei como fonte para o doutorado e pretendo manter duas entrevistas autobiográficas do Hugo Chávez, mas tentando compreender como ele, ao contar a história de si, também pretende contar a história da Venezuela, como ele meio que tenta mesclar as duas coisas e tenta se aproximar às narrativas, né, da vida dele com do país. Bom, em relação à pergunta, o chavismo é uma expressão de um bolivarianismo. O culto a Bolívar, se a gente for parar para pensar, o culto a Bolívar, ele talvez não seja uma visão compartilhada por muitos, mas vou fazer um exercício aqui de provocação a alguns colegas. Talvez o culto a Bolívar se inicie com ele mesmo, e aí eu tomo como referência uma leitura, por minha conta e risco, do trabalho da Fabiana Fedrigo, professora aqui da Faculdade de História, sobre as cartas do Simão Bolívar, é o doutorado dela, defendido na Unesp, e lá no terceiro capítulo, ela, utilizando uma chave de leitura da Ângela de Castro Gomes, que é escrita de si, escrita da história, a Fabiana consegue mostrar no epistolário de Simão Bolívar como ele organiza a imagem dele para o futuro. Então Simão Bolívar tinha uma preocupação em como seria organizado, como seria contado a vida dele. E ela pega esse conceito a partir do Angelo de Castro Gomes, e isso fica claro no Simão Bolívar. O problema é que Bolívar morre no exílio em Santa Marta, 1830, e os venezuelanos, então, os líderes da época, principalmente o general principalmente o general José Antônio Páez, ele estava rompido com Simão Bolívar. Então, Bolívar morre em 1830, Bolívar já tinha se afastado da política venezuelana desde mais ou menos 1821, porque é quando ele sai da Venezuela e vai através da Colômbia para a campanha contra o vice-reino do Peru, e é uma operação militar bastante audaciosa, porque era o vice-reino mais rico, e Bolívar tinha uma produção intelectual na qual ele buscava demonstrar que se não fosse terminada no seguinte sentido, se não fosse conquistado o vice-reino do Peru, talvez você não conseguisse manter aquela estrutura de independência da Gran Colômbia
em bases sólidas. Ele tinha um medo de que houvesse uma reação realista no vice-reino do Peru e que isso colocasse em xeque a independência da Gran Colômbia. E quando a gente fala Gran Colômbia, vamos falar Venezuela, Colômbia e aquilo que veio a ser chamado de Equador, era intendência de Quito, intendência de Guayaquil, aquela região. Bom, por conta disso, o Simón Bolívar, ele estava afastado, o José Antônio Páez estava liderando a política venezuelana. Quando ele fica sabendo que Bolívar morreu, ele organiza uma comissão para ir buscar os restos mortais de Bolívar. E existe já uma primeira polêmica que é, os restos mortais de Simón Bolívar voltam para a Venezuela, só que os colombianos guardaram o coração. Olha, o coração fica, o coração de Simón Bolívar é colombiano, é gran-colombiano, o coração fica na Colômbia, vai o corpo para a Venezuela. O corpo chegou na Venezuela e quem traz esse relato é o Elías Piniturieta, no O Divino Bolívar, o ensaio de uma religião republicana, fazendo uma tradução literal aqui. Ele mostra que a cidade estava em luto. Ele pega um relato de não sei se é um observador inglês ou alemão, que estava em Caracas na época, ele fala que a cidade estava de luto. Ali você começa a ter uma primeira manifestação do que vem a ser esse culto a Bolívar. E o que o José Antônio Páez traz, então, de contribuição é, bom, o culto a Bolívar, então, seria uma espécie de culto para o povo, e aí eu já estou dialogando com a tese do Germán Carrera Damas, que é o principal autor que sistematizou essa ideia de o que é esse culto a Bolívar, na tese de doutorado dele, defendido, acho que foi em 69, na UCV, Universidade Central da Venezuela, e ele tem essa obra clássica, o culto a Bolívar, um ensaio sobre a história das ideias na Venezuela, e já nesse primeiro momento a gente consegue ver uma manifestação desse culto a Bolívar, que é pensar esse culto do povo como sendo uma estratégia do Estado de criar um culto para o povo. O que é esse culto para o povo? Você vai criar uma linguagem cívica para que o povo, ao celebrar Bolívar, celebre o Estado, celebre o esforço para fazer com que a Venezuela se torne independente, e ao rememorar tudo isso, você mantém coeso o Pacto Nacional. A gente tem que lembrar que pós a independência, muitos desses países não tinham uma economia, não tinham estruturas sólidas, tinham, na verdade, líderes militares que se assenhoraram do poder, mas que não ofereciam respostas para a população, ao ponto da população se perguntar, bom, a gente trocou eles por eles e o que mudou? Não mudou nada. Então a gente deixou de ter um rei, passou a ter esses líderes locais, só que a gente não vê avanço. Então, como você convencer a população de que todo aquele esforço foi feito? A partir de uma série de festas cívicas. Quem depois vai produzir uma grande carga de sentido sobre isso é o Antônio Guzmán Blanco, no final do século XIX, quando ele vai comemorar o centenário de nascimento de Simón Bolívar. A gente já está falando de 1880 e poucos e tudo mais. Justamente ele passa a comemorar porque anteriormente houve um período na história venezuelana chamada Guerra Federal, uma espécie de guerra civil que colocou dois grupos em conflitos, o grupo vencedor, do Antônio Guzmán Blanco, para tentar pacificar um pouco, novamente se reporta a memória de Simón Bolívar, para justamente você falar, olha, a gente tem que deixar de lado esse conflito, comemorar o nascimento do libertador, a gente tem que pensar que esse é o nosso destino, é uma Venezuela pacificada, unida, próspera, e a gente tem que pensar que ao comemorar o nascimento do libertador, a gente está, o centenário, a gente está, na verdade, projetando aquilo que ele sonhou hoje com essa Venezuela. Óbvio que a gente está falando de um período do século XIX, líderes liberais no seguinte sentido, uma política liberal conservadora, você não tem uma carga que o chavismo vai encontrar de esquerda. Então vamos chegar no Chaves agora. Então quando que o Chaves se descobre bolivariano? Bom, ele se descobre desde que ele entra no exército. Ele entra no exército ainda na década de 70 e ele não teve, ao contrário de outros militares na região, uma formação pautada pela Escola das Américas. O que acontece? A Venezuela tinha um déficit no ensino superior. Para superar parte desse déficit de vagas no ensino superior, o Estado meio que provocou o exército, provocou uma linguagem política de tipo assim, o Estado convoca o exército a ajudar a abrir vagas. E o exército, ok, eu vou começar a abrir vagas então para ajudar a superar esse déficit. Era comum, e eu inclusive consegui entrevistar um professor venezuelano por e-mail, que ele nesse período, por não ter vaga na Venezuela, ele veio estudar aqui no UFG. Ele veio estudar agronomia aqui no UFG, na década de 70, acho que foi entre 77 e 78, ele esteve aqui estudando agronomia. Para vocês terem ideia, a Venezuela muitas vezes procurava mandar os alunos, então você vai para o Brasil, você vai para a Argentina, você vai para o
para Colômbia, Peru, porque não tinha vaga lá. E você criava programas de convênio para que os alunos pudessem, enfim, estudar fora. Bom, o Chaves estuda numa carreira que chamava Plano Nacional Simão Bolívar. Era um plano que o exército tinha de formar bacharéis. E Hugo Chaves, então, sai com o título dele de bacharel. Eu só não sei se falar assim engenharia, o detalhe agora me foge, mas ele faz, então, essa carreira no exército, sai com o título como se fosse assim, você é um membro do exército, mas você também tem uma profissão. Para usar uma linguagem vulgar, porque agora me foge um pouco os termos técnicos. Bom, mas nisso, em 83, como eu havia comentado antes, você tem a desvalorização do Bolívar. Esse viernes negro, como eles falam, o Manuel Caballero, no livro dele, ele traz a seguinte notícia, né, que foi manchete de um jornal de Miami chamado Miami Herald. Né? Então, quando a Venezuela desvalorizou o Bolívar, Venezuela em bancarrota, Miami perdida, algo assim. Para vocês verem como estava conectada essa economia da Venezuela com a economia do sul, da Flórida, então Miami, dos Estados Unidos, justamente porque era a época dos petrodólares, né? Então, quando vem essa desvalorização do Bolívar, o Chaves vê que, na verdade, esses líderes civis e tal, eles, na verdade, eram líderes que defendiam muito mais o interesse de umas elites, né, do que o sociólogo Juan Carlos Rey fala que era uma espécie de democracia consensuada, um pacto entre as elites, no qual você dividia todo o dinheiro do petróleo, que era a principal fonte de renda do Estado, e Hugo Chávez fala, olha, esse modelo é para poucos, não é para muitos. E aí ele começa a conspirar dentro do exército. E ele começa a conspirar e descobre que ele poderia conspirar mesmo sendo bolivariano. Ele, opa, mas como, né? Como que eu vou conspirar sendo bolivariano? Ele vai conspirar sendo bolivariano porque no final da década de 70, um militante da extrema esquerda, Douglas Ramírez, ele abre uma dissidência no Partido Comunista Venezuelano, num partido depois ficou conhecido como PRV, Partido Revolucionário Venezuelano, no qual ele tenta aproximar o bolivarianismo, ou seja, esse conteúdo nacional, do marxismo-leninismo. Então ele fala que o grande desafio dele foi criar o bolivarianismo, o marxismo-leninismo. Ou seja, mostrar que essa revolução nacional que deveria acontecer na Venezuela também era um sonho de Bolívar. E aí que você começa a ter uma produção que o Chaves entra em contato de um bolivarianismo de esquerda. Aí eu preciso abrir um parênteses, que já haviam outros autores comentando isso em outros lugares, como Cuba, Peru, mas Hugo Chávez ele tem contato com isso nesse momento. Então, assim, ele não mostra conhecer esses outros autores. Ele tem contato com esse bolivarianismo, bolivarianismo, leninismo, marxismo, nesse intervalo, a partir dos anos 80 e 83. E aí você começa a ter uma produção acerca de um Bolívar revolucionário por parte de Hugo Chávez e também por parte do grupo ao redor dele. Obviamente que existe na historiografia venezuelana toda uma discussão acerca do empreendimento da independência da Venezuela e do caráter revolucionário das ações de Simão Bolívar. Existem autores que procuram mostrar isso de uma maneira mais enfática, outros falam, olha, por mais que seja revolucionário, a gente não pode descaracterizar o local de onde Bolívar vem, que talvez tenha sido uma das maiores fortunas da América naquele momento. Ou seja, ele é um representante típico de uma elite crioula. Eu estou usando o termo aqui crioulo, ouvinte, no sentido criolho do espanhol da região, não é crioulo no sentido vulgar, pejorativo. Ele é representando uma elite crioula. Então, esse bolivarianismo de esquerda começa a ser formatado pelo Hugo Chávez. E essa expressão, então, chavismo, para mim representa muito bem essa maneira de você pensar um bolivarianismo que propõe uma interpretação mais revolucionária de uma base nacional. Só que o Hugo Chávez, ao contrário de todos esses caras que eu citei, ele leva a questão do culto a Bolívar um ponto adiante, que o Chávez ele mescla esse culto a Bolívar à própria ideia de nação. Então, ou seja, quando ele funde a ideia de que a República da Venezuela, a Quinta República, um modelo de ideia que ele entende como sendo o modelo necessário para desenvolver o projeto que ele entende, precisa ser uma república bolivariana. Essa república bolivariana dele
É algo que não havia no Guzmán Blanco, não havia no José Antônio Paes, não havia até num líder militar venezuelano da década de 40, o Eleazar López Contreras, que fala que o bolivarianismo, na verdade, seria a reação venezuelana ao nazismo e ao fascismo, sabe? Tem isso na década de 40 na Venezuela. O Eleazar López Contreras, ele fala, olha, a gente não precisa de nazismo, não precisa de fascismo, não precisa de comunismo, a gente só precisa de bolivarianismo. Você comentou Agora, a relação de que seria uma oposição ao nazifascismo. Seria. Pô, você vai me emprestar esse livro depois? Eu empresto. Eu quero ler isso. Empresto. O Eleazar López Contreras, ele assume a presidência depois da ditadura do Juan Vicente Gómez. Essa ditadura do Juan Vicente Gómez, ela é uma ditadura que deixa cicatrizes na Venezuela muito grande. É uma dívida que eu tenho. Já falo para os ouvintes que historiador que não tem dívida não é historiador. Se você é historiador e não deve ninguém, você está na profissão errada. Eu tenho uma dívida com esse momento da história venezuelana, porque eu nunca estudei a fundo o período do Gomes. Eu leio sobre, mas eu fujo um pouco de algumas leituras mais densas, porque, de certa maneira, assim, me parece algo que eu, às vezes, não consigo compreender. Mas, de certa maneira, a ditadura do Gomes foi um momento de uma tentativa de modernização da Venezuela, e eu estava até comentando isso com um professor venezuelano para tirar algumas dúvidas, no qual ele fala que, para alguns historiadores venezuelanos, a Venezuela entra no século XX pós a morte de Gomes. Gomes representaria essa transição do 19 para o 20, já pensando que a Venezuela deveria superar aquele passado, digamos, heróico, ainda reverberando um pouco a guerra de independência. Isso nos anos 40? Isso, de 30 a 40. Okay. Aí que é quando Gomes morre. Inclusive, o Gabriel Garcia Marques, comenta que esse fim da ditadura do Gomes serviu para ele de inspiração, para ele escrever O Outono do Patriarca. O Outono do Patriarca é uma leitura que eu comecei, mas não concluí. Porém, me chama a atenção que não é a primeira leitura venezuelana, vamos dizer assim, que serve de inspiração para o Gabriel Garcia Marques, né? O General Esse Labirinto é de um venezuelano, Simão Bolívar, e o Outono do Patriarca seria então sobre a ditadura do Gomes. Quando acaba o governo Gomes, o Gomes meio que deixa indicado que o seu sucessor seria o ministro do Exército. Eu não sei se ele levava o título de ministro da Guerra ou ministro do Exército, que era o Eleazar López Contreras. E o Eleazar López Contreras, ele tem um governo, se não me engano, de 4 ou 5 anos, e lá é justamente no período próximo à Segunda Guerra, ou um pouco antes da Segunda Guerra começar, quando ele meio que fala, olha, a Venezuela está bem, ela tem um bolivarianismo, essas ideologias estrangeiras não precisam entrar em nosso território, seja comunismo, socialismo, fascismo ou nazismo. Bom, e esse líder militar, o Eleazar López Contreras, ele é depois sucedido por um outro líder chamado Isaías Medina Angarita. Esse Isaías Medina Angarita, ele serve mais ainda de inspiração para Hugo Chávez. Se não me engano, o mandato dele é interrompido quando houve um golpe que abre um período chamado Triênio Adeco. Houve uma interrupção do mandato dele pelo Triênio Adeco. Eu estou lembrando aqui de cabeça, mas se eu tiver cometido algum erro, depois o pessoal reclamar, eu prometo responder os comentários e tal, porque está indo que meio de cabeça essa parte da cronologia. E o Triênio Adeco, se não me engano, depois é interrompido pela ditadura do Marco Pérez Jiménez, que vai de 48 a 58, que aí de fato você já tem uma consolidação do Estado Nacional, de uma economia petroleira, e você já tem, por parte do Marco Pérez Jiménez, um fascínio por grandes obras e tudo mais. E com o fim da ditadura do Marco Pérez Jiménez, a democracia que surge, as lideranças civis que ascendem ao poder, elas ascendem por partidos. A Venezuela, então, passa a caminhar para uma normalidade institucional, e a gente tem que lembrar que na década de 60 e 70, se você está fazendo eleição na Venezuela, você tem que lembrar que o Cone Sul quase que inteiro já está tomado por ditaduras. Brasil é 64,
Depois você vai ter a ditadura na Argentina 73, Chile 77. Aí você vai ter Uruguai. Qual que é a do Uruguai, a data? Agora eu não me recordo. Eu também... Tem um texto do Henrique Padrós. Henrique Serra Padrós. Fica até a título, falo isso porque eu estou dando substituto de Brasil Contemporâneo, né? Teve uma aula recente sobre as ditaduras do Cone Sul e só a título de curiosidade, né? O Brasil vai servir como modelo e depois vai se espalhando ditaduras, e o Padrós mostra como o governo brasileiro vai apoiar e até em certos momentos agenciar diversos golpes militares na região do Cone Sul. Né? E naquele momento a Venezuela então é uma democracia, o que para a região é algo assim bastante distante, né? Quando você pensa pro Brasil, para a Argentina, pro Chile. Inclusive o Fernando Henrique Cardoso, ele chega a lecionar na Universidade Central da Venezuela. Eu não vou saber precisar o ano, mas ele chega a lecionar nessa UCV, e eu acho que ele chega a lecionar, eu não sei se é do exílio dele no Chile, ou se foi do outro exílio dele. Acho que o José Serra também chegou a lecionar na UCV. Eu estou citando esses nomes, não é porque eu tenho uma fascinação pelo PSDB, não. É só para a gente entender que é o seguinte, para os venezuelanos, década de 60 e 70, era um momento em que você recebia esse pessoal, muitas vezes do Cone Sul, na Venezuela, e esses caras não discutiam o modelo de desenvolvimento venezuelano. Então, por exemplo, um dos grandes ensaios acerca da economia venezuelana é do Celso Furtado. Celso Furtado está pensando um pouco o que é essa, vamos chamar assim, de dependência da abundância do petróleo. Como é que você vai dinamizar uma economia que tem uma fonte abundante, que são os petrodólares? Só que a economia do petróleo, da maneira como ela muitas vezes se desenvolve num país, isso é uma tese de um antropólogo decolonialista, que infelizmente faleceu muito jovem, o Fernando Coronil, venezuelano, que desenvolveu a pesquisa deles na Universidade de Chicago. O título dele, eu tenho o livro em inglês e em espanhol, por incrível que pareça, tanto que eu era fascinado em ter o livro dele. Comprei quando saiu em inglês, depois veio em espanhol, comprei a tradução. Chama O Estado Mágico, The Magical State, óleo e modernidade na Venezuela, no qual ele meio que mostra como é que se explica para uma população que ela é extremamente rica, que ela é extremamente detentora da principal commodity do mundo, sendo que ela não vê isso, sendo que essa exploração não se dá perto dela. Então, assim, você acaba meio que sendo um governante na Venezuela, você adquire meio que um poder mágico. Você tira meio que dinheiro de um lugar que ninguém vê. Então ele tenta meio que pensar o paradoxo do desenvolvimento da Venezuela com essa riqueza. Esses caras que estão indo para lá estão estudando um pouco disso, eles estão contribuindo para esse processo democrático. E esses líderes civis, eles têm um dilema muito interessante. Da mesma maneira que aqui no Brasil a ditadura militar enfrentou uma luta armada, e a gente sabe como enfrentou, matando, sumindo, torturando, da pior maneira possível, os civis na Venezuela também enfrentaram uma luta armada. Só que como os civis da Venezuela, os líderes, os presidentes, e sobretudo o Rafael Caldeira, no governo dele, depois, eu não sei, eu posso até estar cometendo um equívoco, mas eu não lembro de ler sobre o Carlos Andrés Pérez, mas pode ser que tenha sido, também tenha enfrentado um pouco de foco de guerrilha. O Carlos Andrés Pérez menos, mas acho que quem acabou que enfrentou mesmo foi o Rafael Caldeira. Esses caras estão enfrentando uma guerrilha de uma luta armada, influenciado pela Revolução Cubana de 59, só que ao mesmo tempo eles estão tentando esvaziar os grupos que poderiam se filiar a essa luta armada, desenvolvendo políticas sociais. Então os civis eles têm esse dilema de, olha, a gente não pode deixar a luta armada se fortalecer na Venezuela, mas a gente também não pode fazer igual os militares fazem no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai. A gente tem que procurar desenvolver um esvaziamento disso por políticas sociais. Eu acho, inclusive, que esse tema da luta armada na Venezuela é mal resolvido. E eu quero ainda escrever sobre isso. Recentemente, assim, 2 anos atrás, ainda na época do doutorado, eu cruzei com uma tese venezuelana sobre a luta armada na Venezuela. Porque, de certa maneira, eu vejo o Hugo Chávez reatualizando alguns dos paradigmas dessa visão de mundo que era compartilhado por essa esquerda revolucionária. E eu vejo ele meio que reatualizando isso a partir de 2006. Então eu quero entender como que dá essa reatualização, sobretudo quando muitas vezes você vê nesses documentos desse pessoal venezuelano uma espécie de necessidade de superar esse modelo democrático liberal, essa democracia burguesa liberal, por um governo autoritário,
por uma ditadura que fosse uma ditadura do proletariado, vamos usar um termo vulgar assim. E eu quero entender como que o Hugo Chávez meio que sistematiza isso. Mas para isso eu teria que pegar esses documentos e comparar com um documento produzido pelo Hugo Chávez em 2006, chama... E, gente, novamente, eu acho que vai Simão Bolívar no nome, mas é o Primeiro Plano Socialista. O nome é Primeiro Plano Socialista, mas ele tem um título mais pomposo que vai o nome de Simão Bolívar. Mas em linhas gerais chama Primeiro Plano Socialista. Ele ia ser aplicado de 2006 a 2012, se não me engano. Porque já tem a ver com o mandato presidencial na Venezuela ser de 6 anos, com possibilidade de uma reeleição, depois tem um referendo, em 2007 ele perde, ele vem com uma outra manobra, possibilitando reeleições infinitas. Mas já mostra uma necessidade de um controle maior do aparelho de Estado, que era algo que as esquerdas faziam direito na década de 60. Eu preciso entender melhor isso. Isso é uma dívida que eu tenho, mas de certa maneira o chavismo ele consegue sim interpretar muito bem, de um lado, uma base nacional de uma tradição militar e do outro lado uma base de um pensamento de uma esquerda da década de 60 e 70. Ele faz meio que uma mescla desses dois princípios que, quando a gente olha, são meio que antagônicos. Então o Hugo Chávez ele tem todo um dilema, e eu cheguei a escrever isso no final do doutorado, em 2 artigos, de ser meio que uma espécie de artífice do tempo histórico, ou seja, a narração do tempo histórico na Venezuela com o advento da República Bolivariana da Venezuela depende do Hugo Chávez, ou dependia dele. Dependia do Hugo Chávez falar o que é que está acontecendo para as pessoas. E o Hugo Chávez, uma provocação que eu deixo aqui para os ouvintes, que eu estava desenvolvendo até que ponto, quando o Hugo Chávez pensa essa narração desse tempo histórico, ele está pensando pela lógica, seguindo o que o Krzysztof Pomian falou sobre o tempo na Enciclopédia Einaudi. O que ele está fazendo é uma cronosofia, ou seja, uma leitura acerca de um tempo, pensando uma filosofia de um tempo, ou ele está meio que dialogando com uma perspectiva de uma filosofia da história. Cito, por exemplo, o professor Carlos Oiti fala que jamais teria ali uma filosofia da história. Que se eu insistir com isso, ele vai caçar meu diploma. Que ele fala, não dá, pulou o córrego. A ideia da cronosofia cabe tranquilo. Olha, o Hugo Chávez está propondo então uma filosofia acerca do tempo venezuelano. O problema é que o Hugo Chávez flerta com essa ideia da filosofia da história, sobretudo porque qual que é o autor de esquerda marxista que influenciou o Chávez? Vocês vão pensar, foi Gramsci, foi Marx, foi Engels, não foi nenhum desses. O grande autor que influencia o Chávez, e como é que a gente sabe que influenciou ele? O Chávez tem uma memória genial. Você tem uma coisa que tem que destacar no Hugo Chávez, é a memória dele. E o Hugo Chávez, quando ele lê alguém, ele consegue citar com uma facilidade tremenda. Quando ele não lê, ele não consegue citar. Aí você fala, mas isso daí é achismo seu. Não é. É algo que você identifica nas entrevistas autobiográficas dele no discurso. Você vê uma repetição no padrão. E o autor que influenciou ele foi o Plekhanov. No mundo hispânico falam Plekhanov. O Plekhanov que influenciou ele é o do livro O Papel do Indivíduo na História. E o Plekhanov tem um pouco dessa visão teleológica do desenvolvimento das sociedades, né, que deveriam caminhar inexoravelmente para o comunismo. O que o Hugo Chávez tenta, em alguns momentos, discursos e pronunciamentos, é mostrar que nada iria superar aquilo que começou com a Revolução Bolivariana. Nada iria superar o socialismo do século XXI. Nada pode superar aquele momento da República Bolivariana da Venezuela. Ou seja, o chavismo seria a etapa final da história venezuelana. Então, toda essa apreensão que ele está fazendo, ele está meio que mostrando para os venezuelanos, olha, a gente chegou no estágio final. E como que ele vai desenvolver esse estágio final? Ele vai se reportar ao universo de uma tradição militar, vai se reportar a paradigmas de uma esquerda que estava envolvida na luta marda e, sobretudo, vai reatualizar o modelo de desenvolvimento do nacional-desenvolvimentismo, típico do período 60, 70 na América como um todo, seja de esquerda ou seja de direita. Então, por exemplo, ele demonstra bastante afinidade pela experiência peruana do Velasco Alvarado, daquela união cívico-militar, da mesma maneira que ele demonstra afinidade pelo terceiro mundismo do Muammar Gaddafi. Então, assim, ele está dialogando com esses paradigmas de 60, 70 e 80 e está tentando reatualizar eles a partir de, sobretudo, 2006. 2006 é um marco, eu falo muito 2006 porque é o seguinte, em 2000, o processo de refundação da nação é bem sucedido,
tem novas eleições presidenciais, as primeiras eleições da República Bolivariana da Venezuela. O Hugo Chávez ganha e ele inicia um mandato que vai de 2000 a 2006. Em 2006, a oposição venezuelana, acusando ele de fraude, um monte de coisa, que faz parte ou não do processo político, fala, eu não vou participar do pleito. E aí ele assume o comando, fazendo todas as cadeiras do Legislativo. E aí o Executivo e o Legislativo passam a trabalhar sem oposição. E aí ele começa paulatinamente também começar a preencher os espaços do Judiciário. 2006 é um marco que separa o momento na Venezuela. E ele é o artífice que está narrando o que está acontecendo. Então. E, de certa maneira, de 2004 a 2008, o boom petroleiro que a Venezuela tem faz com que números deem conta de que só de renda do petróleo passou da casa do bilhão que entrou na Venezuela. Bilhão, um número expressivo. Quando a gente pensa que a Venezuela tem mais ou menos o tamanho aqui para nós brasileiros do estado do Mato Grosso, era muito dinheiro que estava entrando na Venezuela de 2004 a 2008. O barril de petróleo sai de pouco mais de $14, passa de $100. Ou seja, esse boom petroleiro permitiu à Venezuela, o Chávez, fazer muita coisa. Só que esse modelo, a partir de 2008, com a crise internacional, precisava ser revisto, as revisões não foram feitas, e aí você começa uma crise. Então, Thiago, o programa está muito bom. Para a gente encerrar, muitas vezes o Nicolás Maduro é apresentado meramente como um continuador de Chávez. Isso, se a gente olhar jornais, até algumas leituras políticas, isso aparece. No entanto, é possível perceber, entre outras coisas, que Maduro rompeu com personagens chavistas importantes, que pode ser um sinal de diferenciação entre os dois. Acho que depende, da leitura. Mas, enfim, em que medida Maduro representa uma continuidade e uma ruptura com o projeto de Chávez? Maduro possui um projeto de Venezuela como tinha Chávez? Ou melhor, Chávez possuía um projeto de Venezuela? Mas, enfim, acho que, centralizando a pergunta, a relação entre Maduro e Chávez. Então, importantíssimo a pergunta, porque é o debate que todo mundo que analisa a Venezuela está se fazendo no momento. Bom, Chávez de fato tinha um projeto para a Venezuela. O Chávez tinha um projeto e esse projeto dele, ele tem etapas. Eu sou um pouco reticente e resistente à ideia de alguns historiadores venezuelanos, e cito o próprio Tomás Straka, que eu já conversei disso com ele, e o Miguel Ángel Martínez Meucci também, eu tenho uma divergência com ele nesse ponto. Quando a gente fala divergência, gente, é assim, você encontrar uma coisa e os caras encontrarem outra, não é nada demais. Mas eu tenho, sim, um pouco de divergência no seguinte sentido. Eu não vejo o Hugo Chávez como um artífice de uma nova esquerda. Eu vejo muito mais o Hugo Chávez como um representante do que a gente tem, às vezes, de pior de uma tradição militar. Eu vejo muito mais a permanência de aspectos ruins do militarismo do que uma leitura elaborada de um pensamento socialista e marxista no Hugo Chávez, porque eu reitero, lendo o que o Chávez já produziu e já falou sobre, eu arrisco dizer que ele nunca nem passou perto de Marx. Os autores marxistas que ele leu, o único que ele leu foi Plekhanov. É o papel do indivíduo na história, que é aquele marxismo, positivismo de baixíssima qualidade. Então, assim, se você falar que Chávez leu Gramsci, ele não consegue citar Gramsci. Se ele não cita, ele não lê. Isso é muito claro em quem trabalha com a vida do Hugo Chávez. Bom, nesse sentido, o Chávez tinha sim um projeto para a Venezuela, que era aquela Venezuela grande, reeditando a Venezuela grande do Carlos Andrés Pérez, na época da Venezuela Saudita, da época que os venezuelanos tinham ditado tá barato ou dá-me dois, tá muito barato, vou levar dois. E isso era típico nesse período da Venezuela Saudita, que era, você tem que pegar essa renda do petróleo e distribuir. Só que o Hugo Chávez pensava numa distribuição não apenas interna, também pensava numa distribuição externa, criando um novo campo de articulação daquilo que talvez havia de remanescente dos não alinhados.
Nesse sentido, o Chaves conseguia organizar tudo isso na cabeça dele. O problema, e agora abrindo para a segunda parte da resposta, é que o Nicolás Maduro não consegue. O Hugo Chávez conseguia coordenar as ações de passado, presente e futuro, mobilizando quais seriam as próximas ações dele diante daquilo que ele fazia no presente em comparação ao passado, do que havia acontecido. O Hugo Chávez tem uma lógica de consciência histórica muito clara. Nicolás Maduro, para mim, ele parece muito mais perdido nesse sentido, e é por isso que ele muitas vezes abre divergências com figuras importantes do chavismo, e vira e mexe, falam de conflitos entre ele e o irmão do Chaves, o Adán, falam de questões polêmicas entre ele e o próprio Diosdado Cabello, se bem que o Cabello sempre nega, que é um dos homens fortes do chavismo, mas falta no Nicolás Maduro essa qualidade de interpretar o processo venezuelano e falar o que irá acontecer no amanhã. Então, quando eu vejo essa aproximação do Nicolás Maduro ainda mais aos militares, é você buscar num elemento forte, castrense, uma espécie de defesa para aquilo que você não tem, que é ideias. Porque se você tivesse uma produção forte de ideias, você não estaria precisando toda hora se reportar aos militares para buscar apoio. Os venezuelanos têm uma chave de análise chama pretorianismo, baseado no conceito de guarda pretoriana da época do Império Romano. Essa ideia de pretorianismo, trabalhada pelo Domingo Irwin e outros autores, é justamente mostrar que durante o desenvolvimento da democracia venezuelana, você sempre tem a permanência desse elemento militar para dar apoio. Existe nesse caso uma divergência, um distanciamento de uma leitura brasileira que a gente pensa muito nisso, a partir da ideia da doutrina de segurança nacional. Os venezuelanos não usam muito o conceito de DNS. Pelo menos eu não vejo isso. Eu acho que o Nicolás Maduro, nesse sentido, ele é sim um ditador. Ele está cada vez mais precisando endurecer para manter. Ele sabe que a oposição a ele, infelizmente, na Venezuela é de baixíssima qualidade e tem também ideias estapafúrdias, como ele tem, o que o favorece. Porque com o poder dos militares, de certa maneira, com a maneira como foi feita a reforma do exército por Chaves, aumentando o número de generais, reorganizando a carreira, fazendo com que esse oficialato do tenentismo brasileiro, de comandantes, capitães, tenentes e majores, já passem a ter uma remuneração considerada boa, até chegar nos generais, ter uma remuneração hoje na Venezuela boa para demais até, Nicolás Maduro vai perto desses caras e entrega o poder e se mantém no poder com isso. Mas, óbvio, eu acho que isso tem prazo de validade. Eu acho que não consegue segurar muito mais tempo, porque a Venezuela vai ter, segundo os dados, né, dos organismos internacionais de economia, a Venezuela vai ter a pior inflação da história da humanidade. O processo inflacionário venezuelano, dependendo de como ele terminar esse ano, ele vai bater a casa de 1 milhão de pontos percentuais, ou seja, já é uma hiperinflação que o próprio registro dela chega a ser colocado em xeque. E essa falta de dinheiro afeta também os programas sociais. Então você hoje negar que existe um êxodo venezuelano é você tentar negar parte da realidade. A gente está falando de Goiânia, Goiás, e a gente tem imigrantes venezuelanos chegando a Goiás. A gente está no centro do Brasil, de Goiânia até a fronteira seca, de Roraima, Pacaraima, deve dar pelo menos uns 2.000 quilômetros. A gente está falando de pessoal que está vindo para cá no desespero, porque não é a primeira escolha vir ao Brasil. A escolha é ir preferencialmente para Colômbia, Peru, Equador, por conta do idioma. Eles chegam aqui, ou bem ou mal, ou muito ou pouco, uma coisa é você escrever pô e outra coisa é você escrever frango. É diferente. Então você tem a barreira do idioma. Bom, nesse sentido, Nicolás Maduro, ele cada vez mais precisa dos militares. Ele sabe que se houver uma eleição para a Assembleia Nacional, ele provavelmente vai perder ainda mais espaço, porque ele não tem um serviço prestado igual o Chaves tinha. E, sobretudo, para concluir, o Chaves conseguia falar para as pessoas: o que irá acontecer é isso, isso e isso. O Nicolás Maduro, quando ele tenta falar o que irá acontecer é isso, isso e isso, ele não passa credibilidade. Para usar uma figura weberiana, o Chaves conseguia exercer uma liderança carismática, no qual havia uma transferência dele com o povo, deu com as massas, se a gente pensar também numa questão freudiana, que as pessoas se viam no Chaves, sabe?
Mas as pessoas, na minha opinião, na Venezuela, a sociedade como um todo, nem mesmo parte do chavismo se vê no Maduro. Isso é uma crise. Você não consegue reproduzir esse modelo de carisma que o Chávez tem, que o Maduro tem. O Maduro ele não tem uma trajetória de um militar que foi do discurso do por a hora, do dia 4 de fevereiro de 1992. Nicolás Maduro não estava lá. Quem estava lá era o Hugo Chávez. O Nicolás Maduro ele surge com o Chávez falando, olha, ele vai continuar o projeto. Só que essa continuação, para muitos, não passa credibilidade. E ele, por não ter credibilidade, aí pensar naquela introdução do que é mito, que o Michel Foucault faz ao analisar o mito de Édipo, como ele não tem o monopólio da verdade, ele apela para a violência. Então, o dilema do Nicolás Maduro ele não tem o respaldo necessário para ser presidente, a economia venezuelana patina, a produção de petróleo hoje da Venezuela é nível dos anos 80, que era uma das maneiras que o Hugo Chávez teria para superar a dependência do petróleo, seria ter diversificado a economia, que não começa com ele. A discussão acerca da diversificação da economia venezuelana vem desde a década de 50. O Norman Gal, do Instituto Fernando Brodel, que é ligado à FAAP, tem 2 trabalhos geniais sobre história recente da Venezuela, no qual ele fala, olha, essa ideia de diversificar a economia venezuelana está dada desde sempre. E não conseguiram. Chávez não conseguiu, o Maduro menos ainda. Porque o Maduro insiste na figura retórica dessa guerra comercial, dessa guerra do imperialismo contra os produtos venezuelanos, só que, na verdade, como é que você consegue pensar uma economia em que 60% das empresas de 99 até 2019 já fecharam? Ou seja, mais da metade do seu parque empresarial fechou. Ou seja, você vai gerar emprego para quem? Onde é que o cara busca o emprego? Olha, eu, Thiago, historiador, preciso dar aula num colégio. O colégio fechou. Eu, Thiago, então aprendi depois a ser engenheiro eletricista. Preciso trocar uma lâmpada. Bom, eu vou trocar a lâmpada da onde? Sendo que alguém vai lá e vai trocar no meu lugar e não vai pagar por isso, às vezes. Então, assim, a economia entrou em colapso. Então, Maduro, ditador. É ditadura. A esquerda precisa, sim, no Brasil, parar de passar o pano, para usar uma linguagem dos dias de hoje, no Nicolás Maduro, porque não faz sentido. Se a gente tem que falar do que dá certo, não enaltecer o que dá errado. A gente não pode banalizar a palavra ditadura. Ditadura, quando a gente vê sinal de uma, aponte o dedo e fala, é ditadura, é autoritarismo. Porque depois a gente começa a perder os referentes do que é uma democracia. Venezuela é uma democracia. Democracia como? Tem preso político. Sabe, isso não é democracia, não é um preso político. A gente está falando de vários presos políticos, pessoas que estão presas, que as famílias perguntam, meu filho está bem? Não, senhora, seu filho não está aqui. Então cadê meu filho? Vocês levaram ele, vocês têm que dar conta do meu filho. Vocês têm que dar conta do meu parente. Estou usando filho como uma figura de linguagem. Mas tem que dar conta dessa pessoa. Então, para concluir, não dá para ver no Nicolás Maduro um representante de uma democracia avançada, porque, na verdade, ele pegou o que tem de pior do receituário latino-americano, se aproximou dos militares e está ficando no poder, o que é uma pena, porque assim, é terrível ver o que acontece com a Venezuela hoje, e a gente sabe que o país passa por um processo político dramático que nos causa muita dor ver, muita dor. Olha, eu não tenho palavras para dizer a minha felicidade de ter ouvido toda essa discussão. Espero que os ouvintes tenham a mesma. Eu acredito que sim. Eu que agradeço a paciência. Não, que maravilhoso. Queria agradecer mais uma vez a presença do Thiago aqui com a gente, tá bom? E mais uma vez agradecer aos nossos ouvintes por estar nos ouvindo. Olá, amigos e amigas do Ogro Historiador. Meu nome é Thiago Zancopé e no programa em que eu participei, falando sobre bolivarianismo, eu não dei dicas culturais sobre o assunto. Portanto, a pedido do Johnny, estou gravando esse áudio justamente para que eu possa falar um pouco desse assunto. A minha primeira dica cultural é o livro do Gabriel Garcia Marques, O General e seu Labirinto. O livro é um clássico, tanto para os admiradores da obra do Gabriel Garcia Marques, quanto para aqueles que querem ter uma noção ou ler um pouco sobre esses momentos finais da vida do libertador. Simão Bolívar, nesse momento, demonstra uma imensa amargura e frustração por tudo aquilo que aconteceu em torno de seu projeto político. Ele se sente incompreendido e, nesse sentido, talvez a historiografia ajude um pouco nesse
aspecto, justamente porque o Luiz Castro Leiva, historiador venezuelano, fala que a Gran Colômbia, que foi um dos projetos centrais na obra de Simão Bolívar, era uma ilusão ilustrada que apenas ele a compreendia, sendo que os demais homens não eram ilustrados como ele, ou seja, não tinham aqueles ideais do iluminismo, por isso que a Gran Colômbia não iria dar certo. Então, nesse sentido, a gente consegue perceber que o Simão Bolívar ele se vê frustrado pela fragmentação da Gran Colômbia, ele já não pode mais lutar para o território venezuelano, os venezuelanos não querem uma capital em Bogotá por uma série de dificuldades de acesso à cidade, né? Uma viagem naquele momento, de 1810 a 1830, de Caracas até Bogotá, levava semanas, ou seja, se não meses. Isso corrobora um pouco da ideia de que esse país teria muita dificuldade para dar certo. E acabou se fragmentando, né? Equador, Colômbia e Venezuela se fragmentaram e não levaram adiante esse sonho de Simão Bolívar. Então a minha segunda dica, para fechar, e porque eu falei muito sobre chavismo e Venezuela contemporânea, é o filme Pelo Malo. Esse filme eu encontrei em português também com esse nome, Pelo Malo. Pelo Malo seria uma expressão para cabelo ruim. Esse filme é centrado na relação de uma mãe com um filho, o nome do filho é Júnior, e eu não percebi se ele chamou a mãe pelo nome dela, ele só chama ela de mãe mesmo. A avó sim tem nome, que é a Carmen, mas a relação é centrada nas dificuldades de entendimento dessa criança com a mãe, porque o menino cria, né, a perspectiva de tirar foto para o colégio tendo o cabelo alisado e com roupa de cantor. O menino quer ser cantor e quer ter o cabelo dele, que é cacheado, alisado. Só que a mãe, ela se encontra num momento bastante difícil de busca de emprego e ela demonstra que quer retornar ao emprego antigo dela, de vigilante, do qual ela foi mandada embora, justamente porque, enfim, ela não tem dinheiro e ela não se dá muito bem com o filho. Ela demonstra ter uma preocupação muito maior com o bebê recém-nascido do que com essa criança que já tem pelo menos 6 ou 7 anos de idade. Então, assim, essa relação conflituosa da mãe com o filho e a maneira como a trama vai se desenvolvendo, ela serve que meio que como uma perspectiva de um microcosmo acerca da dificuldade da relação nacional, sobretudo porque o filme é de 2013 e ele retrata em momentos paralelos que não fazem parte da trama central, mas que estão ali também envolvidos, a doença do Hugo Chávez, na maneira como o Hugo Chávez está enfrentando a doença dele. Eu gostei desse filme, sobretudo porque a partir dele a gente consegue ver as dificuldades sociais, né, na Venezuela, a gente consegue perceber o tanto que existe uma espécie de conflito que está na sociedade mal resolvido, sobretudo não apenas nas relações sociais, mas também nas próprias relações éticas que as pessoas mantêm umas com as outras, né? Em alguns momentos a gente chega a se perguntar se existe algum tipo de empatia daquela mãe pelo filho, porque a relação que eles têm um com o outro é completamente conflituosa. De certa maneira você passa a se perguntar, né, qual é a empatia da sociedade venezuelana depois de tanto tempo de polarização, tanto pelo lado do Hugo Chávez quanto pelo lado da oposição, né? Bom, essas seriam as minhas dicas. Eu recomendo então o livro do Gabriel Garcia Marques, O General em Seu Labirinto, e recomendo o filme Pelo Malo, que, como eu disse, em português eu encontrei também com esse nome Pelo Malo, e não com a expressão cabelo ruim. Um abraço.